Vamos ouvir, amados irmãos, uma breve palavra pelo evangelista Tiago Messias. Por favor, meu filho, traga-nos aqui uma breve palavra do Senhor para os nossos corações. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por mais esta oportunidade que Deus nos dá de poder estar aqui em sua casa, você também na sua casa aí, cultuando a Deus. E para não tomar tempo, eu gostaria de ler um versículo na palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 4. João, capítulo 11, versículo 4, que diz assim: E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém? Somente esse versículo, meus irmãos. Eu glorifico a Deus por esta oportunidade, irmãos, porque muitas pessoas gostariam de estar aqui e não podem. Eu glorifico a Deus por essa oportunidade, porque enquanto nós estamos aqui, em um número muito reduzido, enquanto você está aí na sua casa cultuando a Deus, neste exato momento tem muitas pessoas entubadas, tem muitas pessoas nas UTIs, algumas infelizmente não vão conseguir sobreviver, mas nós temos orado a Deus para que o Senhor possa fazer o milagre. E é por isso que eu glorifico a Deus, irmãos, porque nós estamos aqui, você está aí, e o nome do Senhor Jesus, Ele há de ser glorificado. E eu li esse texto, irmãos, e eu estava meditando nessa palavra, não hoje, irmãos, mas já fazia bastante tempo. E o Senhor me deu um tema em cima desse versículo, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que é este o tema: ouvir é melhor que ver. Por que, irmãos, que ouvir é melhor que ver? Porque a gente temos o costume, nós, seres humanos, de nos assustarmos com algo que parece ser muito grande. A gente, quando olha para uma situação desafiadora, quando a gente olha para uma situação que aparentemente não conseguiremos enfrentar por conta do seu tamanho, normalmente nós tememos, normalmente nós ficamos com medo e muitas vezes pensamos até em retroceder, porque o tamanho assusta. Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 17 e o versículo 24, quando aquele gigante Golias estava afrontando o povo de Israel, todo o exército de Saul estava ali preparado para a guerra. Eles eram treinados para a guerra, sabiam lutar, sabiam manejar a espada, mas por conta do tamanho de Golias, e por conta da armadura de Golias, e também por conta dos gritos que Golias dava, o exército de Saul, olhando para aquele homem, começou a ter medo. E quanto mais Golias desafiava, mais covarde o exército de Israel ficava. Perceba, irmãos, que Golias ainda não tinha feito absolutamente nada. Golias apenas se apresentou com o seu tamanho, com a sua armadura, com a sua indumentária. E somente neste ato, todo o
povo que fazia parte do exército de Saul, nenhum deles se prontificou a enfrentar aquele gigante. Tudo porque o seu tamanho estava assustando. E quando nós olhamos para algo que é grande aos nossos olhos, e olhamos nele e aparentemente enxergamos uma força sobre-humana, nós, quando olhamos, nos sentimos incapazes de enfrentarmos tal situação. O exemplo disso nós encontramos no livro de Números, no capítulo 13, o versículo 31 e o versículo 32, que diz: porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo. Por quê? Porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Moisés manda os espias a espiar a terra. Eles vão. Quando eles chegam na terra prometida por Deus, no versículo 2 do capítulo 13, Deus disse que a terra era deles, que Deus daria para eles aquela terra. Deus mandou espiar para ver se a terra era boa. O propósito da espionagem era para notar se a terra era boa. Eles foram até lá e, ao invés de atentarem, focarem somente na terra, eles começaram a olhar para os moradores daquele lugar. Eles começaram a olhar pessoas fortes. Eles começaram a olhar homens poderosos. Eles começaram a olhar homens que tinham em seu corpo marcas de guerra e também homens de grande estatura. E eles temeram, se sentiram incapazes, se sentiram fracos diante de uma imagem assustadora. Mas, irmãos, os inimigos até o momento não haviam feito nada contra o povo de Deus. No máximo uma ameaça. E diante desta ameaça o povo de Deus recuou. Tudo isso acontece porque, irmãos, eles não atentaram, não punharam zelo naquilo que eles ouviram da parte de Deus. Deus disse no capítulo 13, versículo 2: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo. A promessa de Deus era essa: eu vou dar a vocês esta terra. Deus disse: essa terra pertence a vocês. Ou melhor, preste bem atenção, Deus não disse que daria a terra, Deus disse que já havia dado a terra. A terra já pertencia a eles, a terra estava na posse deles. O que eles tinham que fazer? Apenas espiar a terra e colocar a sua confiança naquilo que Deus havia falado. Por este motivo, irmãos, por não atentarmos para aquilo que Deus fala, por não atentarmos para aquilo que Deus manda-nos através de sua palavra, é que nós nos assustamos, tememos diante dessa situação que o mundo está vivendo. Essa doença, irmãos, é uma doença muito grave, sim. É uma doença muito poderosa, sim. Mas aquele que teme ao Senhor, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. O que eu tenho que fazer? Confiar naquilo que Deus já disse para você, através da sua palavra. No livro de Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 1, o escritor ali diz que devemos atentar com mais cuidado, com mais zelo, para o quê? Para aquilo que se vê? Não, para aquilo que se ouve. Você pode ler depois, Hebreus capítulo 2, versículo 1. Por que atentar para aquilo que se ouve e não para aquilo que se vê? Para que em nenhum momento
venhamos nos desviar da presença dEle. Infelizmente, meus irmãos, nós notamos de 2020 para cá, desde quando deu-se início nessa pandemia, muitas pessoas que cantavam, hoje já não sentem mais nem prazer em estar na casa de Deus. Muitas pessoas que adoravam, hoje já não têm mais prazer de colocar os joelhos no chão para clamar e glorificar ao nome de Jesus. Porque nós precisamos ouvir a voz de Deus. Se nós não atentarmos para aquilo que Deus fala, é normal a gente se sentir medroso, é normal a gente se sentir fraco e desviarmos nos momentos de aflição. Mas a minha Bíblia me ensina, e a tua Bíblia também te ensina, que aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam, é semelhante a uma casa que é edificada sobre a rocha. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, bate nela, ela permanece de pé, porque aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. A situação aparentemente é caótica, é impossível, não tem o que fazer. Mas nós, irmãos, nós não podemos pôr a nossa atenção, os nossos olhos diante da situação. O mundo está desesperado. As pessoas estão correndo de um lado para o outro sem saber o que fazer. As pessoas estão morrendo, muitos não pela doença, mas pelo medo. Muitos, infelizmente, têm se encontrado preso numa depressão. Por quê? Porque a sua esperança está depositada em homens. A sua esperança está depositada no prefeito, no governador, no presidente. Mas eu prefiro colocar a minha confiança naquilo que Deus tem falado para a sua igreja. Ezequiel capítulo 37, do versículo do 1 a 4, passagem muito conhecida. Ali diz que Deus, o Espírito levou Ezequiel até o meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E Deus pergunta para Ezequiel: filho do homem, estes ossos podem reviver? Ezequiel olha para Deus e diz dessa maneira: Senhor, tu o sabes. Muitas pessoas, quando falam a respeito dessa passagem, dizem que Ezequiel fugiu da resposta. Dizem que Ezequiel ficou sem saber o que responder. Mas irmãos, eu enxergo de uma outra forma. Ezequiel olhou para aquela situação, ossos secos, ou melhor, sequíssimos, sem vida há muito tempo. Deus pergunta para ele: Ezequiel, estes ossos podem reviver? Talvez naquele momento passou um filme na cabeça de Ezequiel. Ele olhando aquela situação e dizendo: puxa vida, eu não vejo esperança para isso. Eu não vejo esperança. E ele diz: então, Senhor, ao invés de eu falar aquilo que eu penso, eu prefiro acreditar naquilo que o Senhor há de dizer. Eu prefiro acreditar naquilo que o Senhor há de falar. E Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, então profetiza: ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Irmãos, o homem pode falar que não tem jeito, o homem pode falar que não vai dar certo, o homem pode falar que acabou, mas eu ainda confio na palavra de Deus. Se Deus diz que vai dar, vai acontecer. Se Deus diz que vai acabar, é porque vai acabar. Coloque a sua fé nele, coloque a sua confiança somente nele. Irmãos, se Deus disser para você que esse teto é preto, irmãos, acredite que ele é preto. O que Deus fala, Ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 14, versículo 7 até o versículo 10 do livro de Números, as pessoas que visitaram e observaram a terra, eles começaram a incentivar todo o povo, toda a congregação, para voltar para o Egito. Eles começaram a chamar as pessoas, a infamarem as pessoas, a inflamarem as pessoas contra Moisés, contra Josué,
contra Caleb e consequentemente contra Deus. Por quê? Porque se assustaram com aquilo que viram. Irmãos, o que eu aprendo nesses versículos? Que enquanto toda a multidão queria voltar para o Egito, Caleb, cheio do Espírito Santo, ele olha para as pessoas e dizem: olha, falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos espiar é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. O que ele estava dizendo? Olha, mesmo que vocês não queiram, mesmo que vocês estejam com medo, mesmo que vocês queiram voltar para trás, eu ainda confiarei na palavra do Senhor. O Senhor disse que há de nos dar, Ele nos dará. O que eu aprendo com isso? Mesmo que a maioria esteja com medo, mesmo que a maioria esteja desistindo, mesmo que a maioria esteja se acovardando diante de uma situação complicada, a minoria ainda tem que glorificar, a minoria ainda influenciará a terra, a minoria ainda influenciará o globo terrestre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É a mesma coisa, a Gideão com os 300. Era muita gente, os inimigos eram grandes, mas com 300 Deus deu vitória. E eu parto agora, irmãos, para a conclusão. No versículo que nós lemos, os problemas não acabarão em destruição. Deus tem propósitos. No capítulo 11, versículo 4, muitas pessoas não conseguem interpretar corretamente esse versículo. Deus disse que esta enfermidade não é para a morte, mas em nenhum momento Jesus disse que Lázaro não iria morrer. O que Deus estava dizendo é que o propósito desta enfermidade não é para destruição. O propósito desta enfermidade é para a glória de Deus. Mesmo que para que Deus seja glorificado, Lázaro morra, ainda assim aquilo que para o homem não tem solução, aquilo que para o homem é o fim, Deus apenas põe uma vírgula e continua a história, porque só acaba quando Deus falar que acaba. Este tempo não é o fim da igreja, este tempo não é o fim do povo de Deus. Muita gente está dizendo por aí que a perseguição começou. Pode começar a perseguição, mas este não é o fim da igreja. Deus tem propósito, e os propósitos de Deus se cumprirão, querendo o homem ou não. E eu encerro, irmãos, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, que diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pastor Rubi mandou um vídeo hoje ali no grupo de uma mulher profetizando a respeito da situação. Irmãos, eu acompanhei as profecias dessa mulher no YouTube desde 2019, irmãos. Tudo que Deus usou aquela mulher para falar está acontecendo. Está acontecendo. E uma das coisas que me chamou a atenção, Deus usando dela para dizer, foi isto: que Deus, Ele quer trazer um avivamento para este povo, mas do jeito que dá, do jeito que está, não dá. É necessário arrependimento. O versículo 13, olha o que Deus diz: se eu cerrar os céus e não houver chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, olha só, ou se enviar a peste entre meu povo. Deus, Ele usa pestes para despertar o seu povo. Deus usa doença, sim, para despertar o seu povo. Ah, mas Deus é mau de colocar doença, irmão. Se não foi Deus que mandou, Ele permitiu, e tudo que Ele permite, Ele tem um propósito. Deus está chacoalhando o planeta Terra, Deus está chacoalhando a sua igreja,
para que através desse problema nós venhamos a reconhecer a nossa dependência dEle. Porque a nossa solução, meus irmãos, não é a vacina da China, não é a vacina da Índia, não. A nossa solução é arrependimento, a nossa solução é buscar a Deus, é se humilhar, é colocar o rosto no pó, se converter dos nossos maus caminhos. E o que acontece? Ele ouve dos céus, perdoa os nossos pecados e sara a terra. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Quantos agradecem a Deus por esta palavra? Deus está falando conosco por sua palavra. Glória a Deus.